Saudações, queridos amigos do Convergere. Estamos aqui mais uma vez para convergirmos sobre mais um tema. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. Olá. Sou o homem das poucas palavras. Bom, dessa vez e nas próximas, estamos abandonados à deriva pelo Rodolfo. O Rodolfo nos deixou, infelizmente, mas continuaremos aqui, permanecendo nesse podcast, convergindo em dois melancólicos. O pessoal vai descobrir hoje o que é melancólico. E vamos conversar hoje. Qual é o tema de hoje, meu caro Rodrigo? O nosso tema, antes de falar o tema, eu gostaria de cantar uma música em homenagem ao Rodolfo. Abandonado por você. Pronto, era só isso. O nosso tema hoje é temperamentos. Temperamentos. A gente vai falar de tempero da vida, de tempero nas coisas, tempero no ser humano. Não adianta só jogar sazon, minha gente. Não adianta você pegar lá alecrim e tacar alecrim na batata. Não adianta nada. Tem que temperar, pôr sal, açúcar, saber certinho das coisas. Então, por isso mesmo, Rodrigo, meu caro, qual a importância da gente estudar os temperamentos? Por que é tão importante a gente estudar esse tema? Olha, antes de mais nada, isso evita muita dor de cabeça no relacionamento com outras pessoas. Eu falo isso com a experiência de ser casado com uma mulher que tem o temperamento exatamente oposto ao meu. Se nós conhecêssemos os temperamentos no começo, muita briga teria sido evitada por simplesmente ser um fato que é assim que a gente é. Não teria tanta cobrança. E o melhor ainda é que depois que a gente descobriu os temperamentos, a gente descobriu a forma, né, da gente se dar melhor um com o outro e como sermos pessoas melhores. Porque não basta você conhecer a si mesmo e conhecer o outro. Tem que ter um fruto, tem que ter uma evolução. O pessoal hoje ele é muito ficcionado, principalmente o pessoal daí dos coaches da vida, fala do self-improvement, a auto-melhora, a autoajuda e o caramba 4. Só que todo mundo quer inventar moda e essa teoria dos temperamentos que tem aí pelo menos uns 2.600 anos, né? Na sua forma mais rústica, digamos assim. Pode falar. Não, eu ia acrescentar da parte religiosa da coisa, né? Já que o Rodolfo nos deixou à deriva, então tem que trazer esse input também aqui. O que acontece? Rancor de melancólico. Né? Com essas coisas de a gente aprender assim mesmo, né? E como a gente tem estudado no nosso grupo, a gente está estudando Santa Catarina de Sena, né? O livro O Diálogo. E ali, logo na página 31, no ponto 2.3, Deus Pai, só dando a dinâmica do livro, é um diálogo entre Deus Pai e Santa Catarina de Sena. Ou seja, a conversa é num baixo nível que a gente não tem nem ideia. É outra pegada. E ali Deus Pai ensina como ele trabalha nas almas para santificá-las e levá-las ao céu. Então, uma fala de Deus Pai. O caminho para atingir o conhecimento verdadeiro e a experiência do meu ser, vida eterna que sou, é este: nunca abandones o autoconhecimento. Conhecendo-te, tu te humilharás ao perceber que por ti mesma nada és. Ou seja, quando a gente estuda aquilo que a gente é, a nossa essência, a gente vai tendo noção da grandeza e insignificância ao mesmo tempo. Nós temos entendemos essa grandeza do que nos constitui, seja a nossa história, as nossas qualidades, os nossos defeitos, mas também, olhando para uma verdade maior, a gente tem noção de que toda essa grandeza que a gente vê na gente não é nada ao olharmos para Deus. Então, este processo é muito gratificante de se conhecer e melhor ainda aproveitado quando a gente coloca em relação a Deus. Então, isso gera na gente uma humildade verdadeira.
E eu gosto bastante daquela frase de Santo Agostinho, né? Que é só uma máxima, né? Conhece-te, aceita-te, supera-te. E além de Santo Agostinho, tem também Santa Teresa d'Ávila. E tem Santa Teresa fala da importância do conhecimento de si, e a própria Teresa fala no livro das Moradas, se não me engano, ou da vida, não tenho certeza agora, de como são as almas e os temperamentos também. Ela fala bastante dos temperamentos. Isso aí também é para deixar. Tem gente que acha, não, temperamento é igual horóscopo, é coisa que a gente não pode, né? Começa com temperamento, daqui a pouco tá falando de signo. Olha, é a vida. É ou não? Tem ligação do temperamento com os astros? Tem. Só que é a mesma ligação que tem para a gente decidir a data da Páscoa. A data da Páscoa ela é decidida com base no nosso calendário lunisolar, ou seja, lua e sol. E a Páscoa sempre cai quando o sol está na casa de Áries, que é um cordeiro. Coincidência? Não sei. Se eu estou sendo herege, você vai ter que chamar Ratzinger de herege, porque eu vi isso no livro dele. Cardeal e Papa Emérito. Eu quero ver quem vai ter a petulância, a pachorra de chegar no nosso caríssimo Papa Emérito e falar: o senhor está errado. O senhor é um herege. Ele já fala que ele está errado porque ele toma cerveja e é alemão. Então, é cada coisa. É umas coisas que falar pra você, viu? Mas esse pessoal que confunde já temperamento com horóscopo e fala de misticismo, esse pessoal já deu na paciência também. Mas é normal, cara, porque é impossível você falar de temperamentos e não resvalar um pouco na astrologia. O problema é que as únicas pessoas que falam de astrologia hoje em dia são os esotéricos. Só que você para ver, tem artigo sobre os astros falado por Santo Tomás de Aquino. Entende? E ele diz ali que, de fato, na nossa parte corporal, a gente tem uma influência dos astros e tal. E isso exclui toda a parte pecaminosa de consultar os astros, que é justamente aquilo de prever o futuro, de dizer que os astros e a posição do céu têm uma influência direta sobre o que vai acontecer conosco. Mas não, essa astrologia chamada tradicional é o que deu origem ao que hoje a gente chama de astronomia, ou seja, uma ciência. Porque, convenhamos também, quando a gente olha para o céu, hoje em dia a gente não vê muitas estrelas. Porém, durante séculos e séculos e séculos, as estrelas eram a única forma de você se guiar à noite. Ou até mesmo durante o dia, porque a estrela polar do hemisfério norte você consegue vê-la até de dia. A gente consegue ver Vênus aqui, né, próximo da aurora. E outra, isso também está na Bíblia, né? Está quando é chamado, o Senhor é chamado de estrela da manhã. Quando a gente chama até mesmo Nossa Senhora de estrela d'alva, estrela da manhã, que é aquela primeira luz que brilha, a última estrela que fica no céu, perdão. Sim, os próprios reis magos se guiando pela estrela no nascimento de Cristo. E ação bela, utilizando os astros para guiar até o Senhor. Veja que... Vou utilizar aquele termo que você odeia, Rodrigo. Aquela ressignificação. Ou melhor, vou falar melhor. Vou falar melhor. Agora eu vou utilizar o termo do IVE. Enculturação. Pode ser? Esse fica melhor? Eu odeio tanto quanto o primeiro, mas o sentido é melhorzinho. Ok, beleza. Eu vou usar enculturação, então. Mas então, Rodrigo, vamos adentrar, então, nesse mundo louco dos temperamentos, né? Então, vamos começar dizendo que os temperamentos são uma teoria. Não é uma verdade absoluta que alguém vai chegar e falar, não, é isso aqui, ponto e acabou. Gente, é uma teoria, ela se prova certa em alguns pontos, se prova muito certo, mas vamos e convenhamos, até a gravidade hoje ainda é uma teoria. Então, não podemos deixar isso como uma verdade absoluta que vai orientar e ser a certeza
não, é isso e acabou. Calma, é uma teoria, é boa, a gente vai ver que tem diversas variáveis, tem diversas pessoas que utilizam de diversos meios. Uns falam 4, 8, 24, é a tabuada do 4 e do 8 ali. Então, então pode... Nos diga, Rodrigo, fale-nos um pouquinho sobre essa origem dos temperamentos. Olha, uma coisa que você falou e que me chamou muita atenção, e que é bom a gente já pegar de gancho, é a diferença entre o que é uma teoria e o que é uma hipótese. A teoria, você olha e você sabe que aquela coisa existe. Você viu aquilo e você estuda. Por ser ciência, óbvio, e ser, de certa forma, discutível, é dessa discussão que sempre se busca a verdade, mas aquela coisa existe ali. Sobre números, pontos de vista e tal. Só que quando é uma hipótese, você não teve comprovado ainda, não teve nenhuma experiência na área ali da hipótese. E, como o próprio Bruno bem disse, existem teorias acerca dos temperamentos, né? A origem dela é da Grécia Antiga com Hipócrates. Hipócrates, né, que foi o primeiro a tratar dos temperamentos, ele associava os temperamentos com 4 fluidos corporais. Porque para ele, na sua medicina primitiva, né, ele primava tanto pelo equilíbrio dos líquidos corporais e da alimentação. Tanto que se Hipócrates entrasse hoje num supermercado, ele ia falar que estava todo mundo doente, porque tem muito industrializado, muita coisa congelada. Meu Deus! Quer dizer, claro que para ele seria meu Deus! Né, Hipócrates vegano? Hipócrates vegano, pô. O que é isso? Pra ser chato não precisa ser muito. Mas, enfim. E quais eram esses fluidos? Eram o sangue, a fleuma, que em bom português é o catarro, a bilis amarela e a bile negra. Né? Essa bile amarela seria realmente produzida lá pelo fígado. Essa bile negra eu não faço a menor ideia de onde surge, né? Mas faz associação do sangue, temperamento sanguíneo, o da fleuma, o temperamento fleumático, a bile amarela é o colérico, a bile negra, sempre a bile negra, é o melancólico. Então, para Hipócrates, qual que era o seu defeito? Se você está muito triste, você está com excesso da bile negra, então a gente tem que fazer algo que te faça ter mais sangue, por exemplo. Né? Mas eu estou muito agitado, eu preciso me acalmar. Então você está com excesso de sangue, nós vamos precisar fazer uma sangria, tirar um pouco desse sangue de você. Né? Lá no século XVIII, tudo, tinha um tratamento que era bem comum, que era o tratamento com, como chama aquele bicho em português? Leech? Sanguessuga. Isso, sanguessuga. E tem um tratamento veterinário até hoje usado por aí, que é a sangria nos cavalos. Tudo isso tem essa mesma origem no equilíbrio. Ok, passam-se os anos, passam-se os tempos, teorias vão, teorias vêm, estudos vão, tal. Continua-se usando os 4 temperamentos. Por que 4? Porque usa-se 2 vetores para fazer a análise do temperamento. Né? Tem a teoria dos 8 temperamentos. Ok, eu sou da opinião de que esses 8 temperamentos são pequenos desdobramentos dentro da teoria dos 4 temperamentos. Não que esteja entre um e tem outro. Porque nos 8 temperamentos tem 3 tipos de fleumático, 2 tipos de sanguíneo e os 4 temperamentos. Né? Então são pequenas nuances ali que são tratadas de forma mais minuciosa. E é esse o intuito, né, que a gente conversou com o Padre Antônio, que é justamente o motivo dele querer destrinchar em 8 é pegar essas pequenas minúcias, porque ele não conseguia colocar, por exemplo, São Pedro e Santo Agostinho, 2 sanguíneos, no mesmo grupo, puro e simples, né? Porque eles tinham cada um a sua particularidade. Porém, o apaixonado nos 8 temperamentos é o colérico, puro, não tem que tirar nem pôr, e o mesmo com o colérico sentimental, que é o melancólico. Não tem uma variável ali. Tem uma variável ali dentro da mesma forma como na teoria dos 4 temperamentos. Mas, enfim. Mas o que diabo é temperamento? Por que a gente fala de temperar e não sei o que lá, e de equilíbrio e tal? Foi.
Só uma coisa, você falou bastante dos fluidos e tal. Pelo que eu me lembro também, o pessoal usa bastante os elementos para simbolizar os temperamentos, né? Fala do fogo, da água, da terra, do ar, né? Sim. Então, eu vou falar disso, que esse é o meu approach, essa é a minha abordagem. Uhum. Tá? Não, é que você falou que Hipócrates utilizava isso. Eu já ouvi numa palestra alguém falando que, e além dos fluidos corporais, eram comportamentos que ele associava da natureza com as pessoas. Então isso era utilizado também nessa hora de fazer essa referência, né? Sim, mas isso aí entra também em Xenófanes, em Parmênides, qual que é os outros filósofos. Isso aí tá bem resumido, a Cacau de Fundo, resumido no livro do Ítalo Marcilli, essas origens dos temperamentos. Porque os pré-socráticos, que só se tornaram pré-socráticos porque nasceu Sócrates depois, né? Cada um tinha a sua ideia de qual era a origem da vida. Um acreditava no fogo, que tudo a origem estava por causa do fogo. Outro a terra, e por aí vai. Essa que é a ligação da origem da vida com os elementos dentro dos temperamentos. Eu uso essa abordagem da forma mais simbólica possível. Porque o que é um símbolo? Símbolo é a menor forma que você faz para ter uma relação com algo, muitas vezes, incomensurável. Porque eu posso dizer para você, eu posso dizer para você o que é um decágono. Decágono é uma forma geométrica que tem 10.000 lados. Ótimo, você só conhece a palavra, esse símbolo decágono, mas você consegue imaginar uma forma geométrica com 10.000 lados? Não, você só consegue fazer essa comparação abstratamente na sua cabeça de forma simbólica. E qual é o menor símbolo que nós usamos hoje em dia? São as letras que formam palavras e que formam frases que acabam sendo símbolos. Porque qual que é a ligação que a palavra elefante tem com o animal de fato? Nenhuma. Mas toda vez que você lê a palavra elefante, aquilo suscita na sua mente a imagem a que ela se refere. E esse é realmente o sentido de um símbolo. Ele vai usar algo conhecido para falar de uma outra realidade, muitas vezes maior, que não cabem nessa pequena comparação. Por isso que a gente usa o fogo também, os elementos. O que eu costumo dizer, o porquê que a gente usa os 4 elementos? Porque todo mundo já viu fogo. Todo mundo tem um fogão em casa. Todo mundo respira, todo mundo já sentiu o vento. Todo mundo bebe água, todo mundo já viu um rio. Todo mundo já pisou na terra. A não ser que você seja muito criado no carpete, a leite com pera, né? Aí é outra história. Mas você sabe o que é chão, pelo menos. Não é? Exatamente. E todo conhecimento, ele se constrói em cima de um outro conhecimento que já existia, pré-existente, que é o ponto da aplicação. É a comparação que Jean Guiton faz no seu trabalho intelectual, um livro muito bom, fica de recomendação, de que para você conhecer uma rocha, você vai olhar no momento, o lugar onde 2 rochas se cruzam, para você saber onde é uma e onde é outra. E você vai partir do pressuposto daquela que você já conhece para a comparação com a próxima. Porque, sejamos sinceros, qualquer pessoa que for conhecer os temperamentos, ela vai partir da comparação de si mesma com os outros. Né? Isso acontece para qualquer coisa. Tipo, o cara pode ser esotérico, ele pode se comparar com os arquétipos de Jung, ele pode se comparar até com o seu signo solar e não sei o que lá, esse tipo de coisa. E falando desse lance do signo solar, é importante dizer o seguinte: tanto o signo solar quanto os temperamentos, eles não definem quem nós somos de fato. Eles estão ligados a essa parte literalmente mais mineral, mais irracional do nosso corpo. De fato, o signo solar só vai dizer a época em que você nasceu, e se você fizer uma análise sincera, os signos zodiacais solares, eles fazem mais sentido se for no hemisfério norte. No hemisfério sul, não tanto. Dessa parte de signo eu não manjo nada, cara. A única coisa que eu sei é dos cavaleiros do zodíaco lá, e já era. Só isso. O que eu manjo disso era que eu era esotérico, e também porque, querendo ou não, eu estudo alguma coisa hoje em dia, porque a simbologia, é impossível alguma coisa estar 100% errado todo o tempo, ou 100% certa.
Porque, veja, até próprio Aristóteles e Platão, eles são pagãos total e completos. Uhum. Porém, Santo Agostinho estudou muito Platão e Santo Tomás estudou muito Santo Agostinho e Aristóteles. Essa coisa que a gente fala das virtudes, as 4 virtudes cardeais, veio de onde? Da cabeça de Santo Tomás? Não, veio de Aristóteles. E também veio de Zenão, da filosofia estoica. De onde brotou essa questão também da própria numerologia? Tem um livro chamado São Bernardo, eu acho, São Bernardo, o numerólogo. Porque, de novo, essa ligação simbólica entre as coisas. A gente não pode pegar uma coisa direto, não, isso é impuro, eu não vou tocar, porque senão eu me tornarei impuro. Pô, isso aí é puritanismo, velho. Não leva a lugar nenhum, né? Cria um rigorismo igual aquele do farisaísmo, né? Que o próprio Cristo ele renega, chama o pessoal de hipócrita, porque de fato se apega muito a essa questão pode, não pode. Quem diz hoje em dia, todo mundo ama uma lista de pode e não pode, né? Tipo, é tão mais fácil, não tem que pensar. É muito mais fácil mesmo. E outra, eu vou citar o gordo aqui para sempre, né? Chesterton fala na biografia de Santo Tomás que Santo Tomás ele batizou Aristóteles, né? Então é um negócio, realmente ele deu pleno entendimento ali. Ele pegou tudo aquilo e mostrou o que faltava ali, né? Então realmente isso é belíssimo. Pois é. Mas enfim, voltando para os 4 temperamentos, o porquê que eu vou sempre preferir falar dos 4 temperamentos? Porque dentro da teoria dos 4, a gente consegue tirar 12 traços principais. Por quê? Porque existe a predominância de algum componente e a questão dos aportes, né? Por mais que 8 já seja confuso, 12 também seria mais, mas é mais fácil de compreender com essa simbologia dos 4 componentes. Se bem que a gente fosse olhar direto, seriam 16, né? Que é o começo lá da teoria começo do refinamento lá da teoria do que o Padre Antônio usou para fazer os 8. Mas enfim. Né? Aí volta a tabuada. Pois é. Então, de novo, podemos por fim então entrar quais são os componentes dos temperamentos, o que a gente pode usar para avaliar um temperamento de uma pessoa ou outra? Chegamos nessa hora então. Então, vamos lá. O primeiro dos componentes, eu quero que você que nos ouve, meu caro ouvinte, imagine uma cruz, né? Que tem um eixo transversal, vamos chamar de horizontal, e um vertical, né? Eles se cruzam bem no centro. Nesse eixo horizontal, num ponto você tem a característica úmida, e no outro ponto, o seu oposto, obviamente, o seco. Você, meu caro amigo Bruno, você que é um cara dos gourmet, que você gosta da cozinha, quando eu te digo que para você imaginar uma massa úmida, qual é o tipo de massa que vem à sua mente? Cara, provavelmente é massa, aquelas massas de fazer donut, que nem eu falei pro você outro dia. Ela gruda na mão que, meu Deus do céu, cara. E o que mais? O que mais ela repete? A que mais ela te remete, a massa do donut? Nossa, cara, Ai, meu Deus do céu. Pode viajar. Ela fica grudando. Bom, gordo gosta de exemplo de comida, mas agora você pegou desprevenido. Melancólico sem preparo, cara, é osso. Tá. Nunca parei na massa úmida. Beleza, vamos lá, né? Cara, você põe a mão nela, parece que sua mão vai entrando e, tipo, se mistura ali. Ela é horrível de desgrudar da mão, ela é difícil de ser modelada, ela é pegajosa e, às vezes, tem coisas que precisam ser feitas com massa muito líquida. Eu já vi até uma pizzaria que usa uma massa que é praticamente... Os caras põem na concha, velho. Então, tipo panqueca. Panqueca. Mas, assim, tem coisas que esse tipo de massa, por estar mais úmida, no tempo de cozimento, ela deixa um pouco mais aerada, que é esse o intuito do donut, né? No meio ela fica mais aerada, ou seja, fica com um espaço maior. Pois é. Então, justamente na hora de fritar.
Enfim, não sei se era isso que você queria que eu visse, mas é o Tá que ótimo, veio. tá melhor do que eu imaginei, velho. Agora, o outro oposto. O que você imagina quando eu te digo pra imaginar uma massa seca? Mano, despedaça muito fácil, cara. É incrível. Você pega uma massa dura, é difícil de abrir, é difícil de modelar. Ela torrou, sabe? Para você fazer desde pão ou mesmo crouton, ou sei lá, cara. Dá uma trabalheira pra você abrir e mexer nessa massa, que às vezes é dura, e aí você precisa deixar ela, às vezes, se é massa com fermento, você precisa deixar ela muito tempo ali descansando para ela dar essa aerada, e ela perde isso muito rápido. Tem. O que mais? Às vezes você precisa até colocar um pouco mais de líquido, de tão dura que fica, porque ela fica praticamente intrabalhável. Ela permanece com esse tipo de característica muito tempo e sendo impossível de fazer outra coisa do que aquilo que ela foi feita para fazer. Então, você fez uma massa muito dura e quer, sei lá, incrementar para fazer um bolo, alguma coisa, não vai rolar, velho. Pois bem, exatamente esses os dois opostos às características do úmido e do seco. Quanto mais úmido, ela mais fácil te envolve, mais fácil ela toma a forma onde você colocar ela, mas ainda assim ela não mantém a mesma forma. É difícil de modelar, ela é moldável, mas não modelável. E já aquilo que é seco, é exatamente isso que você falou. É difícil você mover, tirar ela daquela forma que ela está. E é exatamente aqui que entra a questão da adaptabilidade. Aqueles temperamentos que são mais úmidos, eles são realmente mais líquidos, vamos dizer assim. Eles se adaptam mais forte, mais facilmente ao ambiente, não sentem tanto o impacto, porque quando o impacto chega neles, eles envolvem, muitas vezes absorvem, fazem com que aquele objeto que causou o impacto seja parte dele de novo. E não desgruda tão fácil às vezes, né? Como você mencionou aí a massa do donut. Com relação àquele negócio seco, é difícil lhe dar essa aderência. Também, ela pode absorver um pouco do impacto, mas ela vai ficar com a forma daquele impacto que você deu. Né? Por exemplo, eu estou imaginando agora um pão sovado, que você tem que literalmente bater. E você bate, ela absorve o impacto, mas não muda a sua forma. Né? Então, um temperamento que ele é mais seco, tem esse componente seco, ele não é tão maleável, e ele também, por natureza, ele é mais estável. Enquanto que o úmido não toma forma, o seco é difícil perder a sua forma. Entende a analogia? Exatamente, cara. Tanto que se você for fazer um bolo com uma massa muito líquida, ele vai crescer, vai estufar. A hora que você desliga o forno, ele abaixa. É a teoria mesmo, é o mesmo esquema do soufflé, cara. Soufflé é difícil você conseguir manter essas características na hora de fazer. É isso aí mesmo. Pois é. Aproveitando a deixa que você me deu do forno, vamos imaginar agora o eixo vertical. No topo, nós temos o quente. E no lado oposto, nós temos o frio. Em questão de pratos quentes, você mencionou o soufflé que vai ao forno. Essa mesma massa, tanto a seca quanto a úmida, quando vai para o forno, o que acontece com ela quando ela está no lado quente dessa vertente? Ele vai ganhando altura, ele vai estufando, vai enchendo, vai ficando uma coisa bonita. Se você deixa a grelha do fogão ali em cima, ele vai fazer uma cagada, vai estrupiar tudo, mas ele vai enchendo de ar, ele vai estufando ali, porque aquilo que tem dentro dele, ele vai tomando essa altura. Mas no momento em que você desliga o forno, é onde vem o grande X, se ele vai abaixar e se destruir, ou se ele vai ter sustento ali. Mas ele tem uma tendência muito grande a buscar, por conta do calor, ele estufa e ele vai aquecendo, inflando, até pode dar uma cagada inteira no fogão ali. Mas aí que tá, no momento em que você tira do calor, ele esfria. E aliás, ele não guarda esse calor, ele some muito rápido. Por isso que ele abaixa. Uhum. E agora pensando num prato frio, ou mesmo no soufflé, quando ele esfria, o que acontece com esse prato? Por exemplo, aquele seu mousse. Bom, o soufflé em si, a hora que ele esfria, ele fica uma merda, tá? Desculpa falar. O soufflé é prato quente, cara. É prato quente. Não, nunca mesmo essa jossa, velho. Eu como arroz com ovo, que é uma mole. Não,
Não, mas é prato quente, cara. É sobremesa que você fala, olha, eu vou querer um soufflé, 40 minutos ali no restaurante, o cara faz. Então, seja salgado, seja doce e tal. É parecido com um muffin, mas o muffin ele é todo estufadinho dentro, né? Ele tem bastante massa. O soufflé ele enche de ar, ele é gostoso essa parte aerada. Mas na hora que ele esfria, ele não segura, ele não retém esse frio, né? Então, justamente por ele estar exposto ao frio, ele não vai crescer. Pelo contrário, ele vai endurecer, vai ficar uma pachote ali. Mas agora a mousse, por exemplo, você começa com ela quente, você faz ela quente ali, tal, derretendo chocolate, derretendo as coisas, e a partir do momento que você expõe ela ao frio, o que acontece? Ela se endurece, ela se torna rígida, mas ao mesmo tempo, por ser uma receita que usa claras em neve, ela mantém mesmo esse aerado, mas esse aerado fica sólido ali, tanto que é justamente o efeito contrário. Se você começa a expor o calor, aí ela vai desandando, ela vai perdendo essa rigidez que ela tem. Mas na essência dela, ela mantém essa dureza ali por um bom tempo, mantém mais, só mudando realmente alguma coisa de fator, colocando justamente do lado oposto, ela começa a perder as características. Mas é uma massa também, mas que ela se mantém ali incólume por muito mais tempo. E é algo que não perde as suas características. Ela vai mantendo ali mais junta, sabe? E a mesma coisa que você colocar um chocolate que você derreteu de volta na geladeira. Ele vai voltar a ter a característica ali. Vai ficar duro de novo. Mas, enfim, esse eixo realmente quente e frio é exatamente isso que você disse, que você exemplificou. O calor, ele expande, ele vai crescendo, ele vai buscando lugares para sair. Enquanto que o frio, ele vai enrijecendo. Por quê? Porque ele vai concentrando, ele vai juntando as coisas. E aqui que entram os 4 componentes que formam os temperamentos nessa sua dinâmica. Por quê? Porque como o temperamento, primeiro de tudo, ele é mais corpo do que psicologia, as reações que nós temos, as impressões externas, elas costumam ter alguma dessas características. Porque, retomando lá o úmido, uma pessoa que tem esse componente úmido, quando ela vai para uma festa, ela vai se adaptar ali ao ambiente. Se é uma festa de forró, ela vai acabar dançando um forró, vai entrar no clima, vai pegar a amizade, vai aprender como as pessoas falam, vai começar a falar como elas. Porém, se ela tem esse componente seco mais predominante, ela já vai ser mais rígida. Ela vai chegar, vai observar, vai tentar manter a sua individualidade dentro daquele grupo, porque ele não vai perder a sua forma ali. Pode até perder, obviamente, mas vai ser mais difícil, como o exemplo da massa que a gente disse. A mesma coisa com a parte do quente e do frio. Quando a gente é sujeito a alguma impressão e nós temos esse componente quente mais evidente, a nossa tendência é explodir, é expandir. Ou seja, quer seja uma impressão boa de alegria, é uma gargalhada alta, é um gesticular muito alto, é uma coisa realmente muito espalhafatosa. Por quê? Expande. Bater na mesa. Bater na mesa. Ou seja, italianos são todos quentes, tá ligado? Italianos, espanhóis. Tudo lugar de sangue quente, literalmente. E a questão do frio é exatamente o oposto, né? É uma coisa mais contida, às vezes não tem uma reação externa quando se espera. Só que não quer dizer que não tenha uma reação. Ela rende, só que não reverbera tanto na superfície e às vezes é mais concentrada, mais contida, mais cristalizada, né? E agora eu te pergunto, meu caro amigo Bruno, qual o elemento que ele é ao mesmo tempo quente e seco? Quente e seco? Meu Deus, será o fogo, Rodrigo? Exatamente, é o fogo. O fogo, ele é quente e ele é seco. O fogo, ele representa muito bem o temperamento colérico. Eu gosto sempre de começar a explicar o colérico porque ele é o mais fácil de você identificar. Porque ele é quente, ele é... E outra coisa, né? Se tem um colérico ouvindo, ele vai querer ouvir primeiro. Com certeza. Se tem um melancólico, ele vai ouvir por último. Conheço essa dynamics.
Mas, enfim. O colérico, ele é quente, ele é expansivo, ele é, de novo, contagiante. Ele toma espaço. Ele toma tanto espaço que ele rouba o oxigênio do ambiente, né? E ele também é seco. De que forma que ele é seco? Ele tem forma. Ele não se dissolve, ele tem uma forma. Se você olha, a labareda, ela sempre vai ter a mesma forma. Simplesmente vai se adaptar de acordo com aquilo que ele está consumindo, né? Mas se você olhar uma flama, uma chama, de uma tocha, de uma vela ou de uma fogueira, ela vai ter o mesmo formato. E o que acontece quando você joga uma pedra na fogueira? Vai ser engolido ali. Vai ser engolido e o fogo se espalha, ele cresce desordenadamente. O fogo, ele é forte, ele é importante. Ele é tão forte que quando ele é usado bem, a gente pode dobrar o ferro, né? Vigiem as forjas. O aço de damasco, que é dobrado, torcido trocentas vezes, um pedaço de ferro, que se torna aço, né? E é esse o temperamento colérico, é esse fogo, que quando ordenado, ele consegue ser um líder nato. É um tratorzinho, cara, não tem nada que segure. É um boizinho, você baixa a cabeça e vai. Tem a história do pai do Aníbal. Aníbal é um dos bárbaros, que ele levou Aníbal para frente do altar dos seus deuses falsos e fez com que ele jurasse ódio a Roma. E ele introjetou tanto isso, ele criou um exército tão grande que ele quase conseguiu derrubar Roma. Júlio César também era um colérico. Ele estava numa batalha contra os germânicos e estavam perdendo, estava todo mundo fugindo, só ele catou a bandeira e foi. Daí todo mundo, aí vai pegar mal, né? Só o general morrer? Vamos lá também. E foi. E tipo, tá ligado que romano é baixinho, os germânicos, né? Não é... Ó, a altura média de um romano era 1,5 m, de um germânico é 1,80 m. Diferença grande. E é isso. Agora me diz outra coisa, Bruno. Não, quer fazer algum comentário? Uma constatação antes. Só falta você me falar agora. Você falou de Júlio César, falou de Aníbal. Eu posso falar que Nero também, né? Nero, eu acho que era sanguíneo. Vamos lá, próximo. Qual a próxima característica, meu caro? Bom, agora você me diga, qual é o elemento que ele tem a característica ao mesmo tempo quente e úmido? E aí que está a grande diferença. A semelhança entre o ar e o fogo, sanguíneo e colérico, é esse componente quente, que é a expansão. Só que o colérico, o fogo, ele tem forma. O sanguíneo, ele se adapta muito facilmente. Ele toma a forma que quiser. E às vezes é amorfo, não tem forma. Por isso que é muito comum os sanguíneos sofrerem, porque eles não sentem a sua identidade. Porque eles se adaptam tão bem ao grupo que eles estão, que eles não sabem onde começo eu e onde termina os meus amigos, a influência deles à minha volta. Sempre pega um trejeito de alguém próximo, alguém principalmente que tem uma personalidade mais marcante. Esse é o drama. E também eles têm uma dificuldade de concentração, né? Porque eles são quentes e úmidos. Se eles já não têm essa forma, é difícil eles se concentrarem em algo sólido. Por isso que a permanência das impressões dura tão pouco. Não é que ele não tem memória. Normalmente eles lembram das coisas. Só que eles não têm tanto o sentimento que foi gerado naquela experiência. Sabe o que aconteceu, mas às vezes não tem a mesma importância que teria para um colérico, por exemplo. Porque o colérico, ele é seco, então tudo tem forma. E como ele é quente e expansivo, toda vez que ele lembra da experiência originária de alguma coisa, ele vai sentir exatamente a mesma coisa que ele sentiu naquele momento. Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, né? Essa é a dinâmica do seco e do úmido nesse hemisfério quente, dessa nossa comparação. Agora que você falou dessa questão eu vou colocar aqui com aspas imensas, né? Essa falta de identidade, essa falta de forma, seria por isso que os sanguíneos normalmente têm tantos problemas com a questão da imagem, né? Porque o que a gente normalmente vê é que os sanguíneos, eles têm essa questão da imagem, assim, tudo é muito quente, tudo muito forte quando se trata da imagem da pessoa. É por isso que pega nessa questão também?
Não necessariamente. Essa questão é porque, como eles são alegres e realmente sanguíneos, eles têm uma atração natural pela beleza. Tanto que você pode ver, você nunca vai ver um sanguíneo feio. O sanguíneo, ele pode ser feio de rosto, mas ele vai ser tão gente boa, mas vai ser tão boa companhia, que todo mundo vai ficar feliz de tê-lo por perto. Tem uma moça que ela fala sobre beleza, ela se veste muito bem, ela usa a maquiagem certa, só que se você para pra olhar, meu amigo, ela não é muito bonita. Tipo, o que deixa ela bonita é todo esse calor, essa envolvência que começa a falar, sabe? Tipo, começa a se expressar tão grande, vai crescendo, 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 crescendo. Isso que faz com que ela seja considerada bonita, por mais que fisicamente não seja, né? Mas essa tendência ao belo é uma tendência dessa característica quente e úmida também, mas não é na parte do não ter forma. Essa dificuldade de concentrar-se, né, de tomar forma, é o que gera muitos dos diagnósticos de TDAH, velho. Tipo, TDAH não é uma doença, só a criança sanguínea. Você não pode tratar ela como se ela estivesse errada, só tem um jeito certo. E outra, essa questão da beleza e da imagem também, é porque qual que é o componente psicológico, o componente predominante ali? São os sentidos, né? O sanguíneo, ele é muito sensual. Sensual no sentido de sentidos, não de que causa sensualidade, saca? Porque, veja, quando um sanguíneo, ele ama e se expressa com todos os sentidos, sabe? Ele é quase sinestésico. Enquanto que no seu oposto, por causa do componente seco, o colérico, ele é extremamente racional. É como se ele tivesse 2 cérebros e um coração. Enquanto que o sanguíneo seria exatamente o oposto. Ele seria 2 corações, e 2 corações grandes, e um só cérebro. Uma só razão. Entendi. Eu perguntei isso porque eu vejo muitos sanguíneos que eles são dessa questão de autoafirmação, sabe? De falar, não, eu tenho uma forma, e sabe, isso em diversos aspectos da personalidade. Então, eu tenho uma forma, eu sou isso daqui. Aí quando a gente fala, viu, peraí, isso aí, você já pensou nisso? Aí a pessoa se dói, porque tá atacando a forma dela, sabe? Essa figura de si mesmo. Mas é nesse ponto. Mas acho também é muito individual. Isso tem outros aspectos, não só o temperamento. Tava tentando generalizar isso para ver se batia. É uma dúvida honesta e sincera. Eu tô fazendo o papel da orelha aqui dos ouvintes, mas eu tô aproveitando e conversando aqui. Acho que a gente nunca sentou para conversar de temperamento tanto assim, né, Rodrigo? A gente fala bem pouco, né? De fato. De fato. Mas aqui realmente, quando eu tô falando dos componentes, eu tô falando realmente da parte do corpo, né, das reações. Mas, enfim, toda essa questão dessa preocupação da vaidade com a imagem entra, querendo ou não, no quente, nesse componente quente. Por quê? Porque essa beleza, tudo aquilo que é quente, você não vai conseguir me dizer que um dia ensolarado ele é feio, por mais que você esteja deprimido. Não é? Por quê? Porque remonta essa beleza. O sol é belo, é quente, é irradiante, ele é contagiante. E, realmente, aqui, como nós estamos falando daquilo que é basal, isso aqui é muito mais comum a gente ver puro em uma criança. Tá? E não, a gente não muda de temperamento, tá, gente? A gente pode domá-lo, a gente pode fazer exatamente o oposto do que o nosso temperamento manda, mas ele vai continuar lá. Da mesma forma que uma casa na praia, você constrói com uma fundação diferente porque o terreno é arenoso, também é a mesma diferença que você faz uma casa na montanha, onde o solo é rochoso. Você construiu a casa, só que o solo ele continua ali com a sua característica, você apenas sobrepôs ele. E também fez uso das suas características naturais. Essa aqui é a analogia. Sim. E tanto que os temperamentos, eles seriam só uma das partes, né, do que constitui o caráter, né? Eu gosto de fazer sempre aquela análise de uma colcha de retalhos. Normalmente o pessoal fala que o temperamento usa o temperamento de muleta. Fala, não, é porque eu sou sanguíneo, eu sou esquecido. Eu sou colérico, isso aí eu faço a hora que eu quero, tal, e acabou. Mas como se o caráter mesmo fosse vários aspectos, né? Seriam os temperamentos, as virtudes,
a personalidade, né? Aí é outro podcast, as 12 camadas, né? Então, seria um conjunto de tudo isso, né? Essa eu não manjo. Não, desculpa, falei alto. É que essa eu não manjo, então. os 12. Mas é exatamente isso que você falou. Desculpa, não, tranquilo. Mas seria esse monte de coisa, né? Que mostra o que é a integridade do ser humano, mas tanto os fatores corpóreos quanto da alma também. O ser humano, ele tem essas duas essências aí, né? Na verdade, 3, o corpo, a alma e o espírito, né? Então, a carne, ela tem certas coisas, né? Então, o sensual, naquele sentido que o Rodrigo disse, né? Daquilo que é sensível, então ele tá ligado ao corpo, né? A alma, ela é outra pegada, é outra coisa. Tem outros alimentos, tem outras coisas que mexem. Mas os temperamentos, eles estão ligados bem ao corpo, como o Rodrigo disse já diversas vezes aqui. Sim, e ainda nesse hemisfério quente, tem justamente essa questão. Peraí, eu tinha pensado uma linha bonitinha, não vou conseguir lembrar do jeito que eu ia falar, então vou deixar para falar depois se eu lembrar. Né? Mas enfim, esse fator do hemisfério quente, ele é marcado justamente pela expansão no sentido de ocupar espaço, é um crescer. Isso não é algo ruim, né? É algo simplesmente comum. O que é o caráter? O caráter é você pegar esse calor e aplicar ele de uma forma boa. De novo, o exemplo do fogo, que é o mais aplicável aqui. Tem uma grande diferença entre um incêndio numa floresta, que tem um calor absurdo, ou o calor de um vulcão destruindo tudo, do calor de uma forja, que é o símbolo aí do nosso podcast. É uma forja. Porque ali o calor também é absurdo. Ele aquece o ferro a tal ponto dele se tornar maleável. Mas ali ele está direcionado, ele está sendo usado para uma finalidade boa, né? Então ali ele está ordenado. E o que é o caráter? É justamente dominar, sobrepor as suas inclinações naturais e utilizar as suas características naturais também direcionadas para um bem. Afinal de contas, é isso que se chamam as virtudes. Exatamente. É muito bonito ser humano, cara. É muito da hora, velho. Tem hora que a galera se lamenta. Pois é, igual. Tem aquela galera que se lamenta aí, falando, não queria ser anjo. Até vi aquele... Não sei se você viu um meme lá, o cara ajoelhado rezando, Jesus, tira o meu livre-arbítrio que eu só tô fazendo besteira. Então... Então tem uma galera que acha que só o espírito, se ficasse só espírito e tal, mas é da hora, cara, tem muita coisa, o ser humano é um ser muito complexo, tem diversas coisas, diversos aspectos, e é bonito estudar isso. É da hora ver esse tipo de coisa. Realmente, como diz um amigo meu do serviço, você que é um estudante da condição humana, o que você acha desse comportamento X e Y? Aos papos, até no serviço, cara. Nossa, Mas, enfim. Bora. Próximo elemento. Qual é o elemento que ele é ao mesmo tempo úmido e frio? Claro que é a água, meu cara. É a água. Exatamente, a água. E qual é o temperamento representado pela água? É o fleumático, né? Qual que é a grande questão aqui deste hemisfério frio atribuído a componente úmido? Bom, vejamos o seguinte. Não vamos confundir úmido com molhado, ok? Porque a água, né? Se ela aquece, ela vira ar, ela vira vapor. Quando ela está nesse âmbito mais frio, aí que ela tem a sua forma. Só que aí que tá. A água não tem forma. Ela tem a forma do recipiente onde ela é colocada. E é a mesma coisa de um fleumático. Estou dizendo aqui que o fleumático ele não faz nada da vida? Não. Mas ele tem muita tendência de se dissolver, né? O grande drama de uma criança melancólica, de uma criança fleumática, é justamente não ter vontade de fazer as coisas, mas também não se sente mal por causa disso. Porque se está ali parado, aquilo ali está tranquilo. Não tem uma inquietação, porque eu estou sem fazer nada. Sem fazer nada, cria o seu mundo interior, seu mundo psicológico, de forma que consegue absorver qualquer impressão. Só que assim como a água, tudo aquilo que entra é envolvido pela água, só que vai parar lá no fundo e é esquecido. Não dura muito tempo. E tudo aquilo que é superficial
também com o tempo se dissolve. Esse que é o simbolismo da água. Essa adaptabilidade, esse tomar forma, essa calmaria. Isso não quer dizer que nunca vai ser movido pela ira, nunca vai ficar bravo, que nunca vai ter movimento. Porque, poxa vida, imagina um rio. Ele pode ser caudaloso, mas ele também pode ter aquela torrente de água. Por exemplo, quando o pessoal faz o rafting, as descidas, uma cachoeira, né? A água também é destruidora. Só que ela é um tsunami. Ela vai estourar, ela vai explodir quando ela recuar. Quando ela recua, aí que ela vem com força, e aí que vem a inércia. Perdão, que é assim que se vence a inércia. E não tem muito o que falar do fleumático, porque eles são os mais diplomatas e os mais gente boa que existe. É difícil você ficar bravo com o fleumático, a não ser que você seja um colérico. Olha, lembrando, a gente não chegou no melancólico ainda, mas o melancólico é movido pela força do ódio. Então, dá pra ficar bravo com o fleumático, sim. Dá. Até dá, mas é muito difícil, cara. Porque eu falo por mim, tipo, o melancólico não vai fazer nada mesmo. Tá, ótimo, eu deixo ali, deixa que eu faço. Acabou. Melancólico não, fleumático. É diferente do colérico. Colérico, não, eu vou fazer e você vai fazer junto comigo. É o trator. Entendeu? É o trator. Passa por cima e arrasta ainda, né? Não, mas se for um carro, sabe que tem a diferença da frente do carro, do K e do Fiesta, né? A frente do carro do Fiesta, que ele é mais baixinho, é o carro de atropelar pobre, que ele sai voando por cima. Agora do K é você ir arrastando. É o carro contra a multidão. Mas, falando do fleumático, é da hora, eu ia deixar já pra segunda parte, mas eu vou contar uma já. Eu tinha um aluninho fleumático, cara, eu dava aula na escolinha de crianças de 2 a 5 anos, né? Então eu tinha 3 turmas ali. Mas tinha um menininho fleumático, cara. Tava todo mundo brincando. E criança é imperativa por natureza, né? Isso é geral. Tem a parte do temperamento ali, mas quando elas estão em galera, tal conluio de criança, se tem um colérico, um sanguíneo, já vai puxar todo mundo. Porque daí vão querer todo mundo. Criança é criança, né? Exato. E aí que tá, a galera esquece. É como você falou da criança sanguínea, achar que é TDAH. Mas tinha um aluninho fleumático, cara, que eu peguei ele uma vez só, foi o suficiente para eu ver que era fleumático. Então, tava lá fazendo uma atividade com eles e tal, né? Dava aula de inglês para as crianças. E aí, fala, não, pega A gente tinha uns palitinhos lá com os números, e cada número tinha uma cor e um desenho de um bichinho, né? Aí eu falava, me traz 3 tigers, né? Então aí ia lá, pegava 3 palitinhos e tal. A hora que eu virei e falei pro aluninho fleumático, ô fleumático, vem cá. E aí ele olhando pro nada. Aí o fleumático, nada. Aí eu falei pro colérico, eu só chamei o colérico, viu? O colérico, chama o... Aí ele já foi gritando, uau! O teacher Bruno tá te chamando. E aí parecia que ele acordou de um transe, cara. Parecia que voltou à terra. Ele tava boiando ali, cara. Literalmente. E aí a hora que ele foi numa calma, numa tranquilidade. Aí foi com um gatilho, né? Aí eu falei, como que o Tiger faz? Aí ele rugiu como um leão. Eu falei, não, esse é um Lion. Aí ele... Eu travei ele. Travei. Aí ele... Nossa, e como que o Tiger faz? Aí ficou se perguntando. Aí toca caçar YouTube e mostrar um tigre fazendo barulho lá. Aí coloquei o tigre ronronando. Falei, tenta imitar. Nossa, pega um motor de geladeira pra deixar. Mas... Ou imita o Kiko chorando. Mas, cara, com criança é muito da hora você ver o temperamento, você vê nitidamente,
porque o temperamento grita. Ele grita. E os fleumáticos, cara, você reconhece de longe. De longe. E essa capacidade, o componente frio no fleumático, ele dá uma capacidade de introspecção e de reflexão que é invejável. O fleumático, ele tem uma tendência natural de sistematizar as coisas. Tá, o melancólico também, mas é diferente. A forma como um fleumático ele sistematiza as coisas, ele consegue colocar cada coisa em seu lugar e deixa ali, né? Vejamos, por exemplo, que Santo Tomás de Aquino era um tremendo de um fleumático. E ele escreveu a Suma. Apenas. Ponto por ponto, num caminho, seguindo um item após o outro, que faz referência ao anterior, porque tal filósofo falou isso, o outro falou isso, e eu digo isso, e no fim das contas a gente resolve assim. Esse é o mundo interior do fleumático. Por mais que ele não tenha ação externa, ele tem muita ação interna. Só que muitas vezes ele se perde nesse sonhar acordado, mas, na verdade, ele está pensando sobre as coisas, ele está sistematizando as coisas. Já dando um spoiler de quando a gente fala do corpo e das características físicas, o fleumático ele costuma ter rugas de expressão de reflexão muito profundas. Sabe aquela testa enrugada, aquela ruga entre as sobrancelhas? Uhum. É muito comum você ver os fleumáticos com isso. Até porque a testa deles costuma ser mais proeminente que o queixo. Então, ela já tem esse formato de quem pensa muito, de quem sistematiza muito. Só que ele não fantasia e as impressões não duram muito tempo ali. Então ele vai construindo o mundo interior dele dessa forma aquosa, e qualquer coisa que entra ali vai ser difícil ela afetar o mundo interior. A não ser que o frio com o tempo faça com que ele cristalize as impressões de forma que elas não mudem mais, né? Porque por conta desse componente úmido, é normal que eles não tenham tanta memória afetiva assim das coisas que aconteçam. Mas isso não quer dizer que eles sejam desmemoriados. É a mesma coisa do sanguíneo. Não vai ter despertado a mesma emoção com a mesma vivacidade da experiência originária. Mas a memória está ali. Eu não posso dizer nunca que um fleumático nunca vai ser traumatizado. Todos podem ser traumatizados, em especial na infância. Imagina o trauma que é uma criança ter um pai colérico. Nossa. Porque o tempo de reação de um fleumático, ele puxa ar, toma a iniciativa. O colérico já sai catando na mão e às vezes fala as coisas, uma coisa ou outra. Por que ele não costuma responder? Acho que pode falar qualquer coisa para a criança. Isso, querendo ou não, vai fazer mal para ela, para a formação da personalidade. Com certeza. Porque a água, com um componente frio, ela vira o quê? Gelo. E o gelo, ele envolve as coisas e guarda ali. Vídeo Freezing Coffee do Camus de Aquário. Exatamente. Referências da cultura pop. Isso era pra estar vindo de você. Só que é muito mais do que isso. O melancólico ele é muito mais complexo do que simplesmente chorar e reclamar das coisas. Ele é o elemento terra. Ele é aquilo que é fixo, aquilo que é sólido, que é estável. Tanto que, se você quer uma pessoa confiável, você pode, com certeza, escolher um melancólico. Porque o melancólico, ele nunca vai se deixar desfazer. Ele não vai ser levado pelo vento. Ele raramente vai se deixar levar pelas situações. Por quê? Porque ele tem essa solidez, ele tem essa tendência à reflexão, como o fleumático, só que ele consegue dar forma a esse mundo interior muito mais facilmente por conta desse componente seco, né? Ao contrário do fleumático, que cada um das impressões vai indo para um cantinho, dessa coisa fluida, ali não, o melancólico ele também é sistemático, mas é tudo aquilo, cada coisa no seu devido lugar, para que aquela torre não desmorone, né? O melancólico é aquele tipo de pessoa que organiza a gaveta de meias por cor e tamanho. Mas por quê? Porque é útil? Exatamente. Porque é mais prático. O melancólico, por conta desse componente seco, ele tende muito mais a se dar muito melhor com coisas do que com gente, do que com pessoas. Por quê? Porque ele é pouco acolhedor. Para ele, preto é preto, branco é branco e não existe cinza, né? O que é certo, e o que é errado, é errado.
E aquela concepção de mundo que ele tem é a concepção que é o padrão de perfeição. É solidificado. Também, a reação, por ser frio, ele é lenta. Só que da mesma forma, quando você joga uma pedra no chão, o que acontece? Ela quica. Porém, fica aquela marca. Isso não quer dizer que o melancólico ele não tenha reação, ou que ele não tenha ação. Mas a ação dele é uma coisa mais dura, mais firme. Tanto que, para você fixar alguma coisa na terra, você usa o quê? Uma estaca. E quanto mais você bate nessa estaca, mais ela afunda. E quanto mais ela afunda, mais fixa e mais firme aquela coisa está. Assim é com todas as impressões para um melancólico. Tudo que se fixa nele, fixa de uma forma que é difícil você tirar. E mesmo que você tire a estaca de volta, o buraco vai permanecer ali. Esse que é o grande drama do melancólico. Porque tudo que entra nele, todas as impressões que lhe ocorrem, causam uma marca profunda. Tanto que ele tende a ser tão intenso quanto um colérico. Mas não em reação, mas em ressonância, em durabilidade das impressões. É comum uma criança melancólica, quando recebe uma reprimenda, ela ficar quietinha, na hora não fazer nada, mas ela ficar remoendo aquilo ali depois durante tempos, e introjetar aquilo ali de um jeito que aquilo vira um trauma mesmo, que ele não consegue se livrar daquilo. Claro que com o tempo e com as experiências tal, vai aprendendo que tal ação gera uma ação X gera uma reação Y. Então é muito comum você ver um melancólico responder de pronto a alguma ofensa. Por quê? Porque é a sua natureza. Sim, porque de tanto bater naquela mesma tecla, aquela mesma perseverança, aquela mesma estaca batendo, aquilo introjeta. E como introjeta, se A é B e B é Y, Y é A. Então, por essa mesma analogia, por esse mesmo silogismo, todas as vezes que ele repete uma experiência que ele já sabe qual é a resposta se dá, ele vai dar de bate-pronto. Melancólico é uma pessoa bem difícil. É um ser... Enquanto você estava falando, eu estava pensando só nesse processo de fincar a estaca na terra, sabe? E vai martelando, e aquela pontiaguda, aquela ponta, né? Vai entrando e machucando tudo, cara. Vai destruindo toda aquela estabilidade até ser fixado. Justamente, ela fica firme, por quê? Porque machucou tanto que ele aprendeu, que ele consegue segurar e reter aquilo. E aí você pensa, beleza, absorveu, ele não chega a absorver, porque ele não se torna um único componente, a estaca e a terra, mas, pelo contrário, fica tão firme, porque ele segura aquilo, e na hora que remove isso, meu Deus do céu, é como se ferisse tudo de novo, né? Certo, Rodrigo? Exatamente. Mas eu vejo uma grande beleza no melancólico, cara, porque ele já nasce com uma bússola e uma saudade de Deus. Porque por essa Rodrigo, essa ambulância ou polícia passando aí perto, tá... A situação tá brava hoje. Pelada. Se fosse moto. Mas enfim. Ele já nasce com uma bússola para o céu. Porque o melancólico, ele tem tudo tão organizado que ele sabe o que é o perfeito. Só que ele nunca vai encontrar esse perfeito na Terra. Então ele já volta o seu olhar para o céu. Porque não tem coisa que você olhe para a Terra, que surja da Terra, que não suba e não aponte para o céu. Uhum. Até a grama, ela se vai para os lados, mas a folha, que é onde recebe a luz, o alimento, ele sempre aponta para o céu. Tudo o que cresce na terra, cresce apontando para o céu. Porque é de lá de onde veio e é para lá que você deve voltar. Porque é só lá que está a perfeição da coisa. Confesso, achou bonito, hein? Nossa, é lindo demais. Nossa, isso nunca... Só um melancólico para poder pintar esse quadro, né? Para deixar a coisa bonita desse jeito. Na prática, meu caro, não é fácil. O colérico é o único temperamento que acha que é o melhor de todos. E o melancólico é o único que acha que é o pior. E os dois estão errados.
Exato, é justamente por ter essa variedade que é tão legal, cara. E tem uma galera, não, porque eu sou. Eu vou mostrar aquelas pessoas que a gente. Do nosso círculo social agora. Não, porque eu sou melanguinha. Eu sou melancólico e sanguíneo ao mesmo tempo. Não. Eu sou um fleumático com um pouco de melancólico. Não, eu sou sanguíneo colérico. Não sei o quê. Gente, não dá. Tem temperamentos que são opostos completamente uns aos outros. Então não adianta. Não adianta falar que é um melancólico sanguíneo, que é a mesma coisa que você falar que você é branco e preto ao mesmo tempo. A menos que você seja um urso panda, isso não existe. Não dá. Exatamente. E não existe esse temperamento misto dessa forma. O que existe, o que a gente entende por temperamento misto, na verdade, ele é um aporte, alguma parte de outra característica que é próxima. Né? Por exemplo, é comum ter um melancólico, que é frio e seco, com um aporte úmido. Mas você nunca vai ver um melancólico com um aporte quente. O aporte quente mais próximo que ele vai ter vai ser uma característica do seu lado seco, que é o que a gente brinca de a força do ódio. Porque essa força do ódio é o componente seco que a gente compartilha com o temperamento colérico. Né? As emoções do melancólico, elas são tão profundas, e quando elas saem com tanta violência, que quando orientada, velho, é fácil você confundir um melancólico com um colérico. Mas aí que tá a grande questão. Por que confundem? Eu sou melancólico sanguíneo. De novo, porque acham que melancólico não é sociável e que sanguíneo, ele é sociável. Eu acho que melancólico chora e sanguíneo não chora. São duas coisas totalmente diferentes. O sanguíneo, ele não tem amnésia. Ele lembra, sim, das coisas. Não da mesma forma como os outros três. Na verdade, não tanto quanto os de componente seco. Mas ele se lembra, sim. Agora, um melancólico, só porque ele é sociável, que ele não chora e não reclama, velho, eu fico pé da vida quando vai... mas tal pessoa reclama muito, ela deve ser melancólica. Caramba, velho! Já viu colérico reclamando? Nossa. Já viu reclamando? Velho, reclamação não tem a ver com temperamento, velho. É a natureza do ser humano, é uma inclinação maligna. Exato. E outra, tentam tanto pegar o temperamento nessa questão dos componentes de como a pessoa se comporta, que não vê essa parte reativa, essa parte corpórea do negócio. Chamaram muitas vezes de fleumático só porque eu sou quieto. Né? As pessoas acham que a Bruna é fleumática, que é uma bela de uma sanguínea, diga-se de passagem, mas é só porque ela é tímida, só que ela é um pouco mais introvertida. Não passa pela cabeça das pessoas que um sanguíneo ele possa ser introvertido, ele possa ter um mundo interior um pouco mais rico. Também não passa pela cabeça de uma pessoa que fique brava sem ser colérico. Cólera significa assim raiva e tal, e explosão, mas não é um componente. Qualquer pessoa tem a sua faculdade irascível, todas elas ficam bravas. Eu já vi até fleumático pé da vida, cara. Eu já vi, cara, eu já vi o Rodolfo irado. Você não tem noção. Que cena. Nossa, eu nem imagino. Mas é igual, tentando dizer que o Rodolfo é melancólico só porque ele lembra de coisa da infância. Que bom, isso quer dizer que ele não sofre de amnésia. Tipo, é tão ridículo dizer que o Diego ele era colérico só porque ele fica bravo e que ele é grosso. Então eu sou colérico. Porque essa coisa que eu sou é sempre grosso, velho. Não, e o pessoal que fala que eu sou sanguíneo, cara, porque eu sou sociável e falo e vou pra frente e tal, não sei. Ou que era colérico por conta da minha ação, não sei o quê. Meus amigos, vocês não têm noção do quão melancólico que eu sou. Só essa frase eu acho que já denota toda a melancolia dentro deste ser. É só o tanto que você fala mal de si mesmo, né? Isso é a característica do melancólico. Se tem coisa que ele ama fazer é se autodenegrir. Tipo, é quase um prazer mórbido. Não, eu vou enaltecer as minhas coisas ruins para que as pessoas vejam minhas coisas boas. Mas você enaltece tanto ruim que as pessoas esquecem que tem coisa boa. Mas é aquele tal negócio. Mesmo um mau exemplo ainda é um exemplo a não ser seguido.
Ah, essa é horrível. Então, caros ouvintes, essa foi a primeira parte do nosso podcast sobre temperamentos. A segunda parte continua na semana que vem. Então, aguentem aí, esperem que será uma bela de uma aula sobre essa continuidade. A gente vai entrar nas minúcias dos temperamentos. Então, fiquem ligados, aproveitem e nos sigam na nossa página do Instagram, @Convergere, e nas nossas páginas pessoais também. Tem lá marcado o Rodrigo e eu. Aproveitem, entrem nos links lá e a gente continua essa conversa na semana que vem. Certo, Rodrigo? Certo. Então, caríssimos amigos, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.